Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele do qual nós depositamos a confiança, aquele do qual é o nosso Criador, aonde só há um Deus Altíssimo que se fez um corpo preparou através do Filho amado, aquele que se chamava Emanuel. Deus é conosco, aonde aquele que recebeu o dom de justiça sabe do seu novo nome, mas é um mistério da qual é para aqueles que têm para com ele. A palavra diz que a glória do Senhor é ocultar as coisas dos homens e a dos homens revelar as do Senhor. Assim como perseveramos e Ele nos utiliza com graça e sabedoria, estamos sempre, a palavra diz, assim como não nos justificamos, mas aquele que nos justifica, a ambição é em prol de muitos. Mas nem todos são de fé, assim ele nos ensina. Por isso, muitos, quando ouvem a verdade traz desgosto, traz descontentamento, porque é justamente a verdade que, sendo a luz, expõe aqueles que estão mergulhados em trevas. Assim nos ensina o Senhor. Mas nós perseveramos dia após dia, segundo aquele que está sempre a nos santificar do interior para fora, a purificar, aonde o seu Espírito é aquele que convence o homem do seu pecado, dos seus maus caminhos. Assim como o sangue carmesim, a única forma de fazer a expiação pela culpa dos pecados. Todo aquele que não confessa os seus pecados, as suas faltas diante do Senhor, não alcança o perdão. Aquele que já dizia que Ele é aquele que traz juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque aqueles que não se arrependerem não o verão mais. Assim, da justiça, porque ele alcançou a devida justiça quando o Pai, o mesmo que o enviou, o Verbo que se fez carne, o Verbo era Deus, estava com Deus desde o princípio, a sabedoria gerada no seio do Pai. A palavra diz que quando martirizado ali no Monte das Arábias, naquele grande espetáculo, aquele que disse, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, fazendo assim acumulou brasas sobre as cabeças daqueles que amotinaram em vão contra ungido, assim como é nos dias atuais. Aquele que disse está consumado, aquele que quando as mulheres estavam a chorar, ele dizia: mulheres de Jerusalém, por que chorais por mim? Antes chorai por vós e vossos filhos. Assim ele dizia: se fazem assim com o madeiro verde, quanto mais estiver seco. E ele é aquele que foi justificado da justiça, porque o Pai o ressuscitou. Sim, aquele que esteve morto. Por que procurais entre os mortos aquele que vive, reina e governa? Está no centro do trono, governando com justiça, com equidade, na imparcialidade. Tem um cetro de ferro que despedaça todo o jugo e está trazendo juízo sobre toda a carne. O galardão, eis que trago o vosso galardão sem demora. Para alguns é como uma recompensa por perseverarem no caminho estreito,
segundo a porta da graça excelente que nos foi aberta. Mas para outros é como um castigo por rejeitar aquele que podia os justificar e acumulam iniquidade. Batem e batem e não encontram a porta porque está fechada. Mas bem-aventurado aqueles que perseverarem até o fim, porque lembrai-vos que não pode retroceder, pois ele não tem prazer nestes. Assim nos diz o Senhor, e aquele que estiver santificando, por meio do lavar da palavra do interior para fora, o vinho novo, onde odres novos e vinho novo ambos se conservam, purifique-se, santifique-se enquanto há tempo. Mas aquele que estiver na imundícia, a palavra diz, uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, surge-se mais ainda, assim nos diz o Senhor.